Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos Miranda e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma ferramenta de replay de mercado desenvolvida pelo Matheus, que é o mesmo criador da boleta Wyckoff. Ele disponibilizou o arquivo aqui no grupo do Market Panel Replay e também no grupo da boleta Wyckoff. Então vocês só precisam baixar o último arquivo que ele deixou aqui no grupo. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo de instalação e os comandos que são utilizados no replay. Tá? Primeira coisa, então, vocês vão clicar aqui no arquivo e aqui dentro deste arquivo zipado nós temos algumas informações importantes, como os atalhos de teclado, avisos, instruções de instalação, mas eu vou fazer essa parte de instalação e operação durante o vídeo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é estes dois últimos arquivos, .exe5 e .dll, nós vamos extraí-los desta pasta. No caso aqui eu vou extrair para o OSC2 pontos, vou dar um OK. E ele ficou aqui na minha pasta do OSC2 pontos. Tá? Então eu vou vir aqui no MetaTrader, em arquivo, abrir pasta de dados, aqui MQL5 e aqui na pasta Experts. Nesta pasta Experts eu vou selecionar o primeiro arquivo, que é este Market Panel Replay, tá? Não é o .dll, eu vou selecionar este arquivo aqui e vou colar, Ctrl X, e vou colar ele aqui dentro da pasta Experts. E ele ficou aqui, Market Panel Replay. Depois disso eu vou voltar uma pasta e vou vir aqui em Libraries. Vou clicar nessa pasta, vou voltar lá no SC2 pontos, vou recortar esse arquivo que está aqui, que é o Market Replay Pro.dll, Ctrl X, e vou colar ele aqui na pasta Libraries. Continuar. Feito isso, eu posso fechar essas pastas, voltar aqui no MetaTrader, vir aqui em Exibir Navegador, clico aqui com o botão direito e atualizar. Feito isso, nós vamos ter aqui o Market Panel Replay. Então eu vou selecionar ele, vou selecionar o ativo que eu vou estar utilizando aqui é o mini índice, para modo de exemplo, o em cifrão, tá? Vocês podem também operar o mini dólar, operar também outros ativos. Podem selecionar aqui o tempo gráfico, podem selecionar a data. É importante que esta primeira data aqui, esta primeira data é a data que vocês vão operar. E essa data aqui, a segunda data, tem que ser um dia após a data que vocês vão operar. Então, se por exemplo, aqui está o dia 6/5 de 2020. Tá? Aqui é ano, mês e dia. Se eu vou operar o dia 6, eu tenho que colocar aqui o dia 7. Se eu for operar o dia 7, eu tenho que colocar aqui dia 8, na segunda data. Aqui para frente é importante que esteja não. A latência aqui vocês podem deixar ou sem atraso, execução perfeita, ou 5 ms, aí vai de cada um. Aí a modelagem é importante que esteja em cada tick. O depósito é a quantidade inicial, saldo inicial, que você vai iniciar o replay. E aqui, onde está a moeda, é importante que vocês coloquem BRL, tudo maiúsculo, tá? Se vocês colocarem uma das letras minúsculas, pode ser que dê erro. E aqui a alavancagem 1/100, otimização desabilitado. E esse modo visual vocês vão deixar habilitado. Aqui nos parâmetros de entrada, é possível configurar a parte visual dos indicadores. Por exemplo, Fibonacci, posso configurar a largura das linhas, posso configurar a cor da Fibo, o estilo de linha, posso colocar outros valores de Fibo se eu quiser. E aqui eu tenho que colocar a quantidade de linhas. Aqui ele informa para a gente quais são campos obrigatórios, tá? Caso eu faça alguma alteração. Retângulos a mesma coisa, posso alterar a cor, nas linhas de tendência também, a zona X, nas linhas horizontais e por aí vai. E aqui nós temos a parte de indicadores. Posso ter aqui o wave principal, desejo plotar ou não. Eu coloco true se eu quero plotar e false se eu não quero ele no gráfico.
Aqui o ex-wave fractal também, eu quero ele. Esse daqui é o result, vou colocar aqui para não aparecer o result principal. Aqui está a configuração de quantos ticks vocês querem também para o result. Aqui o result fractal, se eu quero ou não, no caso aqui os dois estão desabilitados. Aqui seria a cor das barras, né? Barra vermelha, laranja, que ele tem que ficar habilitado, ele já vem por padrão habilitado. E o Better Volume se eu quero plotar ou não. No caso aqui eu não quero, então eu vou só mostrar para vocês com as configurações que estão aqui. E após isso, eu posso já selecionar aqui, clicar no botão de iniciar. E ele vai abrir para nós aqui a tela de replay. Aqui eu posso reduzir o tamanho dessas janelas, dos histogramas. E agora eu vou mostrar para vocês alguns dos comandos que nós temos disponíveis aqui no replay. Eles estão todos aqui neste print, tá? Para que vocês possam lembrar aí, memorizar. Mas vocês vão pegar ele com bastante facilidade porque são bem intuitivos. Por exemplo, para você plotar a ferramenta de Fibonacci, você viu que tem essa pernada de queda, eu quero plotar aqui uma retração de Fibonacci. Você clica a letra F, você vai dar um primeiro clique no gráfico, vai arrastar para onde você deseja, no caso eu quero até o fundo aqui, e vou dar o meu segundo clique, e ele vai ficar lá o Fibonacci. Se eu quiser desenhar uma linha de tendência, por exemplo, vou clicar, apertar a tecla E, vou dar um primeiro clique em qualquer ponto no gráfico, e aqui eu arrasto para onde eu quiser, e dou o segundo clique. E aqui ele fica para mim, Trend 1. Isso aqui significa que se eu plotar mais de uma linha de tendência, eu vou apertar a tecla E novamente, vou dar um clique no gráfico e vou soltar. Ele vai ficar aqui, Trend 2. Esse número, ele serve para quê? Para que se eu quiser apagar qualquer uma dessas linhas, agora eu posso, por exemplo, apertar a tecla Ctrl. Ele vai dar para mim a seguinte mensagem: escolha a letra do objeto que deseja deletar. A letra do objeto, que é essa linha de tendência, é a letra E. Então eu teclo E. E aqui eu aperto X para deletar todas, ou o número que está aqui, correspondente a determinada linha de tendência. Eu quero apagar, por exemplo, só a linha 2. Então eu digito 2 e depois eu teclo em Delete. E aí apaga para mim somente a linha 2. Por exemplo, se eu traçar mais linhas, eu quero apagar todas de uma vez. Eu venho Ctrl, letra E, e depois aperto X para deletar todas. E a mesma coisa eu posso fazer com Fibonacci. Eu venho aqui, por exemplo, vou traçar mais uma expansão de Fibonacci neste ponto. Tracei agora duas. Se eu quiser apagar todas, eu vou apertar Ctrl. Ele vai aparecer para mim, escolha a letra do objeto que eu desejo deletar, no caso do Fibonacci, letra F, e aperto X para deletar todas. E aí está feito. É possível também eu desenhar linhas na horizontal, aperto a letra H e clico aqui no gráfico, onde eu desejar. Se eu quiser apagar somente uma linha, é Ctrl H. Quero apagar só a linha número 2. Número 2 e Delete. Para que eu possa fazer também o Stop or Move, que é uma outra ferramenta que está disponível aqui no replay. Eu venho aqui com a letra A para selecionar o Stop or Move de alta. Ele vai aparecer a mensagem aguardando o clique no gráfico, então vou dar o primeiro clique, clique 1 ativado, dou o segundo clique no segundo ponto e dou o terceiro clique no terceiro ponto. Ele vai aparecer para mim Stop or Move. Eu posso também fazer o Stop or Move de baixa, só teclar com a letra B do teclado. Letra B, primeiro clique, ele aparece aqui para você, clique 1 ativado, segundo clique, clique 2 ativado e o terceiro clique. E aqui nós temos o Stop or Move de baixa. Para apagar o Stop or Move, também é a mesma coisa que os outros procedimentos. Sempre para você apagar algum objeto, você vai começar apertando a tecla Ctrl, tá? Apertei a tecla Ctrl, quero apagar todos os Stop or Moves, eu aperto a letra L
e depois X. Se eu quiser apagar só um stopper move de alta, por exemplo, vou traçar aqui novamente. Vou traçar 2 stopper move para vocês terem uma noção de como que é feito apagar somente um, se eu não quiser apagar todos. Quero apagar, por exemplo, só o número 1. Eu aperto Ctrl, letra A de alta, o número 1 e delete. Ele vai deletar só o número 1. E o mesmo procedimento se eu quiser apagar o de baixo. Nós temos também a zona X. Para eu plotar a zona X, eu aperto o Z, a tecla Z, dou o primeiro clique, dou o segundo clique e o terceiro clique. E ele vai plotar para mim também aqui a zona X. E para eu apagar, é Ctrl, teclo Z e teclo X para apagar também, ou se não, o número da zona X e delete. Mesmo procedimento. É possível desenhar também retângulo. Para eu desenhar o retângulo, eu teclo na tecla R, dou o primeiro clique, arrasto para onde eu quiser e dou o segundo clique para que ele fique lá. E agora nós vamos aqui para a parte de ordens. É possível nós comprarmos e vendermos, zerar e reverter por meio desta boletinha que nós temos aqui no canto esquerdo inferior. E é possível também eu deixar ordens apregoadas, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui comprar e aqui é importante também o seguinte, aqui embaixo ele aparece para mim o meu valor atual, que é o valor que eu estou ganhando ou perdendo depois que eu fechar a operação, e aqui a quantidade de contratos. Para eu alterar essa quantidade de contratos, eu mudo aqui na setinha para cima, para aumentar a quantidade de contratos, e para baixo, para diminuir a quantidade de contratos. Então, se eu quiser comprar agora 5 contratos, eu venho aqui, clico em comprar. Então, agora vocês vão ver que vai aparecer a quantidade de 6. Então, para eu zerar os 6 contratos, por exemplo, eu aumento aqui para 6 contratos, quero zerar todos, e venho aqui em zerar. Se eu quiser, por exemplo, diminuir a quantidade de contratos, eu aperto a setinha para baixo. Clico em Shift, C e clico com o botão esquerdo. E ele vai aparecer para mim a ordem limite. Tá? Shift, C e clico no gráfico. E para eu apagar, se eu quiser apagar as ordens pendentes, eu clico em Tab e C. E ele vai apagar as ordens pendentes. Eu também aqui posso puxar o meu stop, clicando em Shift, S, Stop Loss ativado. Para eu adicionar o Take Profit, clicando em Shift, T, clicando aqui. E posso subindo o meu Stop Loss também conforme o preço for andando. Shift, S e clico aqui no gráfico. Tá? Então é bem simples aqui a forma de utilizar a ferramenta, bem intuitiva. Vocês vão notar que é bastante fácil memorizar os comandos. E para ordens pendentes de venda é tecla V e clica no gráfico. Aqui no canto direito inferior da tela, nós temos as differences. Nós podemos plotar duas de alta, que são os quadradinhos vermelhos, e duas de baixa, que são os quadradinhos azuis. Para que eu possa utilizá-las, primeiro eu clico em cima, vai aparecer um xizinho, e seleciono o ponto onde eu quero ancorar a difference. Aqui, por exemplo, eu vou selecionar este ponto, então ela vai aparecer ancorada aqui. Se eu quiser selecionar uma de alta, eu clico em cima do quadradinho vermelho e ploto aqui neste ponto aqui, por exemplo. Se eu quiser plotar mais uma de alta, posso selecionar o quadradinho vermelho, vai aparecer um xizinho, selecionei este ponto e ela vai aparecer aqui para mim. E assim, vocês têm também a possibilidade de plotar as VWAP móveis, também conhecidas como differences. Se tiverem qualquer dúvida, procurem o Matheus, chamem ele no privado, para que ele possa também identificar possíveis bugs e trabalhar nas correções dos mesmos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos.